Essa aqui você não acha no Google, blindagem patrimonial. Eu vou falar para vocês o que é essa blindagem patrimonial e o que tem afetado vários negócios, várias famílias. Você sabia que a falta de blindagem patrimonial vai afetar a sua vida, a sua casa, o seu carro e principalmente a sua família? Meu nome é Marcos Faria, eu sou especialista em blindagem patrimonial e vou falar com vocês um pouco o que é essa questão dessa blindagem patrimonial, o que significa, uma expressão que ela está bem em alta, a blindagem patrimonial, o que é ela no dia a dia. Esses dias eu encontrei uma pessoa e ela me disse: Marcos, blindagem patrimonial é o que? Um colete que você coloca nela? É um carro blindado? O que é isso? E muitas vezes quando você vem com essa expressão um pouco mais rebuscada, muitas pessoas acham que a blindagem patrimonial é uma coisa para pessoas ricas, para família com grande patrimônio. E na verdade, a blindagem patrimonial, ela tem uma série de desdobramentos. Você sabia que no Brasil não existe uma legislação específica falando sobre blindagem patrimonial? Não existe uma norma específica. E o que é essa sensação de blindagem patrimonial? Esse é meu patrimônio, ninguém toca nele, eu posso aprontar as peripécias que for, que não vai sofrer nenhuma consequência. E na verdade, a blindagem patrimonial não é isso. Ela está ligada mais a uma questão de consciência, de comportamento, de atitude, de instrução, conhecer o cenário político nacional jurídico para você desenvolver essa proteção, essa blindagem. E dentro dessa visão da blindagem patrimonial é que eu vou explicar para vocês o ponto a ponto, as decisões que você deve tomar, as ações que você deve buscar. E nesse aspecto eu vou mostrar para vocês os 4 P's da blindagem patrimonial. Uma coisa que eu quero deixar bem forte, bem reforçado para vocês: blindagem patrimonial não é papo para rico. E dentro desses 4 P's eu tenho certeza que terão grandes códigos que vão mudar a sua vida. Eu tenho certeza nisso. Você que vai acompanhar esse vídeo até o final, depois eu quero ver os seus comentários ali, se realmente fez sentido e se realmente trouxe mudança de vida. Eu acredito muito nisso, que são coisas que eu faço todos os dias aqui no escritório. Todos os dias eu aplico isso com os meus clientes e tem causado grandes transformações, grandes proteções. Vamos lá para os 4 P's? Primeiro P da blindagem patrimonial: pessoal. Pensa nisso. P, pessoal. Eu. O que acontece na blindagem patrimonial? Esse P está ligado ao P de particular. Ele está ligado ao meu eu, o que está dentro de mim, como está a minha consciência, como estão os meus bloqueios em relação a dizer não, a dizer sim, a dizer espera. A questão pessoal, ela é fundamental para uma blindagem patrimonial. É uma questão fundamental para a blindagem patrimonial. Eu quero que vocês façam uma promessa interna. Aprenda a dizer não. Seja especialista nisso. O que isso tem a ver com blindagem patrimonial? A maioria dos clientes que eu atendo aqui no escritório foram pessoas que em determinado momento da sua vida não souberam falar não. Não souberam falar não para ser avalista, para ser fiador, para emprestar um imóvel sem data para ser devolvido, para emprestar um veículo, para emprestar um dinheiro. Quem aí nunca teve problema com empréstimo de dinheiro, empréstimo de cartão de crédito, com aquele parente que hoje nem conversa mais com você por conta disso? Essa decisão pessoal, ela é a primeira base para a estruturação de uma blindagem patrimonial. Existe uma questão muito interessante também que é relacionado ao próprio regime de casamento, que é uma decisão em você dizer sim e dizer não e como vai ser isso. Isso eu vou falar no final do vídeo,
para vocês ficarem aí. Vai ser um código bem bacana falando sobre uma questão do divórcio e uma decisão do seu regime de casamento. Essa questão pessoal, eu insisto bastante e vou falar bastante disso nesse vídeo, porque o que acontece no dia a dia? Várias pessoas têm os seus imóveis penhorados, suas contas bloqueadas por questões relacionadas a isso. Pessoas perdendo seus imóveis. Eu até gravei um vídeo, um conteúdo exclusivo relacionado a um casal que perdeu seu imóvel porque foram fiadores. No final da sua vida, eles tiveram que morar em um imóvel emprestado porque não souberam dizer não para alguns parentes. Então essa questão ela é fundamental. Tenho certeza que vocês já estão refletindo sobre essa questão do dizer não. Não seja fiador, não seja avalista. É claro que existem questões muito maiores do que essa. Recentemente eu atendi um cliente, olha como que é importante essa questão do dizer não. Eles tinham um grande problema judicial, eles iam perder o imóvel dele, eles não se posicionaram em relação à contratação de um advogado especialista para defendê-los. E eu fiz várias perguntas. E sabe o que aconteceu? Eles tinham um sobrinho que era recém-formado e eles não queriam dizer não para ele advogar naquele processo. Agora vocês imaginam, a última notícia que eu tive, fizeram só caca nesse processo. Mas pelo medo de não desagradar o sobrinho, eles provavelmente perderam esse imóvel. Então essa questão pessoal, ela é muito forte, ela é muito importante. Esse posicionamento, né? Você confrontar não é a mesma coisa que afrontar. Você dizer não para uma pessoa, faça perguntas. Isso vai ser muito importante. Uma coisa também, a gente tem uma necessidade muito grande de dizer sim ou dizer não. Os sábios, geralmente, eles esperam. Geralmente, eles preferem ter uma noite bem dormida para dar uma resposta para você. É comum, pelo fato de nós não querermos desagradar as pessoas, querer responder ali na hora. Sim, sim, posso, não, tudo bem, vai lá. Então essa mudança comportamental, ela vai fazer muita diferença para a gente ir para o P2, que é o P dessa estruturação, que ele vai te dar argumentos, ele vai te dar uma visão, uma clareza em dizer não. O dizer não sem segurança, ele gera um sentimento muitas vezes de egoísmo, né? É o não porque não, né? Não tem, quando a gente era pequeno, tinha lá, eu pedia alguma coisa para a mãe, ela falava não. Mas por que, mãe? Por que não? E é interessante que esse não, ele ecoa nas nossas vidas até hoje, né? O segundo P, que eu quero que vocês façam a mesma promessa interna, que fique gravado na mente de vocês. Esse segundo P é o P de penalidade. Isso mesmo, P de penalidade. O que é isso? Assim como eu falei das questões pessoais, agora a gente vai falar do conhecimento relacionado às penalidades que você vai sofrer se você não dizer não. Se você não disser não ou disser sim sem o conhecimento. Esse P, ele, para que fique bem comunicado na mente de vocês, é o P das penalidades que você pode sofrer caso você não tenha o conhecimento jurídico. É isso mesmo. O P, ele está ligado a conhecimento jurídico. Você sabia que o seu salário não pode ser penhorado? Que a aposentadoria não pode ser penhorada? Que a sua casa, em regra geral, não pode ser penhorada? Que o seu maquinário da sua empresa de trabalho, ele não pode ser penhorado? Existem várias exceções. Por que eu falo isso? Muitas vezes as pessoas saem colocando as coisas no nome de outras pessoas, colocando bens em nome de filhos, em nome de amigos, sem ter um conhecimento jurídico. Uma coisa que acontece no dia a dia, isso aqui eu vejo praticamente todos os dias.
aquele pai que não quer pagar a pensão e ele sai colocando patrimônio em nome de outras pessoas. Isso é total falta de conhecimento jurídico. Então, você se cercar de um especialista, cercar de um profissional da sua confiança para te trazer esses esclarecimentos vai ser fundamental. Porque o meu papel aqui é falar sem juridiquês e que para você tenha essa clareza fundamental para lidar com os seus patrimônios, com os seus bens, com as ações que você vai tomar. Então, esse segundo P é o P de penalidade, é o P de conhecimento jurídico. É a estrutura que eu estou sugerindo para que você tenha uma base, para que você tenha uma referência em blindar os seus bens, em blindar o seu nome, em blindar você, em blindar a sua família, em blindar tudo aquilo que é fundamental na sua vida. Ainda dentro do P de penalidade, é importante você entender a questão do que é penhorável e o que não é penhorável. Sempre pensando assim, gente, a blindagem patrimonial nem sempre ela te leva para uma alienação em que você pode aprontar, pintar e bordar que não vai acontecer nada em relação ao seu imóvel. É muito importante ter essa clareza. O P de penalidade, ele também vai te ajudar em você fazer perguntas, porque muitas vezes ocorre um assédio de outras pessoas querendo ter acesso ao seu patrimônio, querer que você assine determinados documentos, determinados contratos, mas quando você tem a clareza, você não vai entrar numa furada. Não tenha dó, tenha clareza. Que eu trouxe até no começo ali falando um pouquinho da questão do divórcio, da questão do regime de casamento, ele está ligado diretamente ao conhecimento. Você sabe o regime do seu casamento? Você quer casar aí? Você já foi estudar sobre o regime do seu casamento? Inclusive eu vou gravar um conteúdo específico falando sobre os tipos de regime de casamento e sobre as consequências. E nesse caso, ele tem uma consequência direta com o seu patrimônio. Imagina só, você ter uma herança para receber e por má orientação no regime de casamento, aquele seu cônjuge coloca tudo a perder. Eu tenho visto isso todos os dias. Então, esse P de penalidade, ele é muito importante para você ter a visão. E no final do vídeo, eu quero sim falar sobre essa questão do divórcio, do regime de casamento. Lembrando que 90% dos divórcios no Brasil estão relacionados à questão patrimonial. Por isso que eu estou sendo bem incisivo e já falei algumas vezes sobre essa questão na blindagem patrimonial. Vamos para o terceiro P, o P de política. Política, Marcos? Isso mesmo. Vou falar um pouquinho aqui sobre política, sobre cenário político financeiro, principalmente nesse tempo de bipolaridade. Ou você está de um lado ou você está do outro. Esse P é bem importante, ele vai trazer clareza na hora de você blindar o seu patrimônio. Vamos lá? Vou fazer um desafio para vocês e nesse desafio eu acabo sabendo a idade de vocês. Quem já ouviu falar do Plano Collor? O Plano Collor, em maneira geral, foi o seguinte: o governo foi lá e meteu a mão na poupança. Foi realmente isso que aconteceu. Foi um fato histórico na nossa nação. O que pode acontecer, e é um risco em todas as nações, são decisões políticas relacionadas a patrimônio, a finanças, a taxas de juros. Vocês viram que recentemente, aqui com a mudança de governo, já teve um grande problema. Uma simples declaração na televisão mudou substancialmente o mercado. Isso pode acontecer de uma intervenção política, de uma legislação que venha a mudar a questão do patrimônio, que venha a mudar a questão de propriedade urbana, rural. Então isso muda tudo. Quer ver um exemplo? Na nossa região, ela é uma região muito forte no agro. E o que acontece?
por uma questão política em relação a reconhecer se uma parte é indígena, se uma parte ela é quilombola, ela muda todo o cenário patrimonial de uma família. Você vê como que é importante ter essa visão, e a proteção é em que aspecto? Estou colocando todos os meus ovos nesse cesto? Eu estou muito seguro em relação a isso? Tá, estou seguro, mas pelo menos eu tenho uma visão política de todo o meu cenário patrimonial. Isso é importante, gente. É muito importante. Que eu tenho visto aquelas famílias que há 5, 10 anos achavam que tinha tal patrimônio e hoje tem tanto. É claro que eu estou falando aqui, eu falei da visão mais, vamos dizer assim, mais piorada de um cenário político. Mas também existem as oportunidades. Quando você entende também o cenário político em relação a mudanças de política pública, as mudanças de política pública sobre juros, sobre patrimônio, sobre bem de família, sobre propriedade urbana, rural, em relação a projetos que serão desenvolvidos pela política, pelo governo em relação a determinada localização, isso também vai trazer oportunidades para você. Então é muito importante ter essa visão política nessa estruturação. Então aqui nós falamos do primeiro P pessoal, e eu quero simbolizar com uma frase: aprenda a dizer não para as pessoas. O segundo P é o P de penalidade. O que você vai lembrar da penalidade? Lembra de processo judicial, porque todo processo tem uma consequência. Geralmente ele tem uma penalidade. Então, no segundo P, você vai lembrar de penalidade, de processo. E o terceiro P, que eu fecho essa terceira parte da nossa estruturação, que é relacionado à estrutura política. Para os mais antigos, lembra do Plano Collor. Agora há pouco, antes de vir gravar, eu encontrei um colega advogado, onde nós tomamos um café. E o que aconteceu? Ele me contou uma história, um advogado em que eu me espelho bastante, eu busco bastante orientação em relação a conhecimento de processo. Eu fiz uma pergunta para ele. Falei: doutor, e esses processos mais antigos, processos que não tem acordo, o que aconteceu com isso? E na verdade, ele até me contou uma história. Ele falou: doutor, olha que interessante, eu advogo faz 20 anos para essa grande empresa aqui na região. E acontece o seguinte: existia um processo, faziam 16 anos que nós aguardávamos uma decisão para que nós recebêssemos um valor que nós tínhamos expectativa. Esse valor, inclusive, ele já estava contabilizado no patrimônio da empresa. Vocês têm ideia? Eles tinham esse patrimônio, esse processo como parte do patrimônio da empresa. E ele diz o seguinte: inclusive eu tinha contabilizado, eu havia contabilizado o resultado desse processo ao meu patrimônio. Era inclusive os meus planos para comprar a minha casa de praia. Mas o que aconteceu no processo? Em 2015 houve a mudança do Código de Processo Civil e lá ele tem uma parte que fala sobre o processo prescrito. A grosso modo, já ouviu aquela história do a dívida caducou, o processo caducou? Exatamente. Com essa alteração de lei, houve um novo entendimento em relação à prescrição. Exatamente. E o que aconteceu? Esse processo, como ficou um tempo parado, com esse novo entendimento foi reconhecido a prescrição. Houve a prescrição e o processo foi extinto. Então você imagina essa empresa que por 16 anos esperava esse patrimônio, esse valor integralizar ao patrimônio da empresa, e esse advogado que tinha uma grande perspectiva, inclusive projetou o seu sonho sobre esse processo, ele teve tudo isso frustrado. Por que eu estou falando essa questão de processo? Exatamente,
o quarto P, que é o P de processo, em uma estrutura de blindagem patrimonial. O que acontece no Brasil e em alguns países é a questão da insegurança jurídica. Vocês já viram muitas pessoas até fazem brincadeira, mas a questão de decisão judicial, um juiz entende uma coisa, outro juiz entende outra, até mesmo para um caso semelhante, e uma consequência processual, ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar a sua trajetória, ela pode mudar o destino do seu patrimônio. No comecinho do vídeo eu falei da história do casal de velhinhos que perderam sua casa. Quando teve o processo judicial, o que aconteceu? Eles tinham a plena segurança de que o imóvel deles não seria penhorado. E eles estavam muito seguros, inclusive fizeram reformas no imóvel, fizeram melhorias. Acontece o seguinte, houve uma mudança no entendimento de processo e passados 8 anos foi reconhecida a penhorabilidade do imóvel do fiador. E isso levou a essa questão do perdimento do imóvel. O P de processo, que é o quarto P, ele vai te ajudar em você tomar decisões, em você correr riscos, você entender também o que pode fazer parte de uma penhora e o que não pode. Um exemplo, quando a gente fala de blindagem patrimonial, hoje muitas pessoas têm falado sobre hold familiar, que é um conteúdo que eu vou criar especificamente para falar o que é essa bendita dessa hold, as consequências, o que é bom, o que não é, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mas a hold familiar, ela é uma pessoa jurídica que ela vem para fazer uma proteção desses bens. Então assim, ela pode ser penhorada, não pode ser penhorada. Uma coisa que é bem parecido também e que muitas pessoas fazem é o tal da doação em vida. Quais as consequências de você fazer uma doação de um bem? Eu posso doar tudo isso para o filho, deixar um outro para trás? Como que é isso? Como que eu faço? Como fica minha esposa? Isso está relacionado também a questões de processo, a questões de mudanças que pode acontecer. Isso no tópico que é muito importante da questão de processos, porque isso está relacionado diretamente está ligado diretamente aos riscos que você pode sofrer por conta de um processo. E mais uma vez, não é só olhando para o lado ruim da coisa, tem um lado positivo. Eu tendo conhecimento de processo, e aí? Isso vai me trazer vantagens? Sabe aquela dívida gigante, aquela dívida que surgiu lá que você nem esperava? Muitas vezes as pessoas se desesperam com isso. E aí, onde nós falamos aqui também sobre anulação de dívidas, isso mesmo, com o conhecimento de processo, com o especialista, você pode reverter toda essa situação. E isso não comprometa o seu patrimônio. Quer fazer um exercício? Quando fala de estrutura e de blindagem patrimonial, sempre você pensa aqui, o pessoal, você vai pensar na penalidade, que é através do conhecimento, você vai pensar sobre a política, que é uma visão ampla do cenário econômico, e da questão processual, isso mesmo, entender sobre as consequências positivas e negativas de um processo e o que pode acontecer. Pessoal, e eu sei que tem gente esperando para falar sobre o regime de casamento e o divórcio, uma das grandes formas de blindagem patrimonial, e aqui eu vou entrar num campo que pode gerar uma grande discussão. O regime de bens, e eu vou falar especificamente sobre o regime de separação total de bens. Aquela pessoa que está preocupada com o seu patrimônio, que ela tem uma clareza de blindagem em relação a isso, tem muitas pessoas, tem muitos juristas que eles recomendam esse tipo de regime. Como eu disse, 90% dos divórcios no Brasil estão relacionados a questões patrimoniais. Geralmente é um aprontando arte. E o que é essa arte? Na verdade é o seguinte, toma decisão sem falar com a esposa, é avalista de um parente,
sem que o outro cônjuge toma conhecimento. Tem aquele lá que tem um gasto demasiado com cartão de crédito. Sabe aquele cara que quer andar no carro que ainda não é o momento dele? Sabe aquelas viagens que as pessoas querem fazer que ainda não está no momento? Aquela casa tão sonhada que um quer, mas o outro ainda pensa que não é o momento. Esse tipo de regime, ele traz uma grande blindagem. Por quê? É uma questão de incomunicabilidade de bens. Palavra meio estranha, né? Isso mesmo, os patrimônios não se comunicam. Vou gravar um conteúdo específico sobre o regime de bens para trazer ainda mais clareza sobre a blindagem patrimonial. Esse tipo de regime de separação total de bens não tem essa comunicação. Então é mais ou menos assim, ó. Olha, marido, olha, mulher, se você aprontar em tomando decisões financeiras sem o meu conhecimento ou sem o nosso combinado, é o seu patrimônio que vai pagar por isso. E nesse aspecto você vai ter uma tranquilidade muito grande em relação a essas questões. Isso você pode ter certeza. Vai proteger a sua família, vai proteger o seu casamento, vai proteger as suas decisões. Ufa! Terminei o conteúdo. Esse conteúdo ficou extenso, mas eu quis criar esse conteúdo exclusivo falando sobre os 4 P's importantes da estruturação da blindagem patrimonial. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Porque eu fiz várias perguntas provocativas, né? Coloquei várias questões provocativas. Eu tenho certeza que vai sair bastante coisa daí. Tá com dúvida? Tá com questionamento em relação a isso? Comenta aqui. Eu vou ter o maior prazer em responder o seu comentário. Dá o seu like, se inscreva no canal, porque nós temos vídeo todos os dias aqui trazendo clareza para a sua vida, trazendo clareza para o seu patrimônio. É isso aí.